Bom, tá bom. Vamos lá, queridos. Abra comigo a sua Bíblia. Livro de Oséias, capítulo 6. Versículo de 1 a 3, nós vamos ler, vamos meditar, dando sequência à nossa sequência de mensagens, né, irmãos? Quero pensar com os irmãos esse texto de Oséias 6. Amém, irmãos? Todos acharam Oséias? Você está com dificuldade? Ele é o primeiro livro dos profetas menores. Ajudou? Ele é depois de Daniel, o último profeta maior. Antes de Joel. No Antigo Testamento. Conhecido como um dos livros dos 12. Tá difícil, irmão. Vamos lá. É só cantar uma musiquinha? Até chegar lá. Gênesis, o cara começa a contar, né? Levítico, Números, Deuteronômio. Amém, irmãos? Todos acharam? Tá bom. Diz assim, Oséias 6, verso 1 e verso 3. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos em sua presença. Ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Amém, irmãos? Então tá bom. Irmãos, o livro de Oséias. Oséias ele é um profeta interessante. Ele está profetizando, irmãos, um distanciamento de Deus. O profeta Oséias, irmãos, ele é um profeta que vive uma experiência de demonstração do amor de Deus. O livro de Oséias, irmãos, ele demonstra o tamanho do amor de Deus. Mas ele é o profeta que Deus manda ele casar com uma prostituta. Deus fala para ele acolhê-la. E tudo isso, irmãos, é Deus demonstrando como ele tem acolhido Israel, que tem se prostituído com outros deuses. E como Deus ainda ama o seu povo, o mesmo povo, quebrando a aliança do matrimônio, a aliança de casamento, a aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. Então, Oséias, irmãos, ele é um profeta muito diferente, muito diferente. A maneira como Deus usa Oséias é uma maneira muito peculiar. Agora, o interessante, irmãos, é que Oséias, ele está profetizando no momento de prosperidade. Geralmente, irmãos, por exemplo, você pega Jeremias está profetizando um período de decadência e um período próximo de cativeiro. Aí ele entra propriamente no cativeiro. Alguns profetas profetizam pós-cativeiro. Alguns estão profetizando em tempos muito difíceis, como, por exemplo, o Elias, numa época de escassez. Agora, o Oséias, ele se levanta para profetizar numa época de prosperidade. O povo está indo bem, há riquezas no reino, a paz, eles não estão em estado de guerra, não está ninguém sitiando, não tem ninguém atacando, não tem ninguém ofendendo, não tem ninguém agredindo. E eles estão indo bem financeiramente. É um tempo de muita prosperidade em Israel. Mas, entrelaçado a esse tempo de paz e a esse tempo de prosperidade, o povo, irmãos, ele está envolvido na idolatria. Ele está literalmente abandonando, ou já tem abandonado ao Senhor. E eles estão nesse cenário, onde eles estão bem financeiramente, eles estão bem na questão da paz, né, da segurança, mas a questão de buscar a Deus, eles estão ruins. E eles estão nesse momento. E aí Oséias está se levantando, dizendo, olha, vocês estão longe de Deus, vocês estão afastados do Senhor, vocês precisam se aproximar de Deus. Agora, irmãos, eu acho interessante porque o Oséias, e essa linguagem toda do Oséias, para mim, irmãos, para mim ela parece a linguagem de um cirurgião. Para mim fica muito claro aqui para mim que a forma como Oséias está tratando o capítulo 6, né, o descrito do capítulo 6,
é a forma de alguém que está prestes a dar um diagnóstico e a dizer, você precisa de uma cirurgia. Não basta te dar um remédio. Não basta te dar uns comprimidos. Não basta eu fazer aqui um tratamento alternativo com você. Você literalmente vai precisar passar por um processo cirúrgico. E para mim, essa é a descrição mais clara que eu posso dar do que Oséias está descrevendo aqui. O erro do povo, o pecado do povo, a ação do povo, ela era uma ação que precisava de uma intervenção profunda, de uma incisão clara e funda na vida deles. Por quê? Porque eles não estão enxergando, porque a leitura do povo é aquela leitura, irmão, superficial, de que se eu tenho paz e segurança, está tudo bem. Se eu tenho saúde e prosperidade, está tudo bem. Se eu estou indo de vento ao popa, é sinal de que a minha vida está ok. E esse estilo de pensamento, de métrica, de metodologia, ela nos impede, irmãos, de chegar a diagnósticos reais. Você vai, por exemplo, ver Jesus dizer que lá no final dos dias, quando alguém disser a paz e prosperidade, fique atento, porque então virá o fim. Você vai ver, por exemplo, Apocalipse capítulo 3, uma igreja que está dizendo de si mesma, sou rica e abastada e absolutamente de nada tenho falta. Mas Jesus vai olhar para ela e vai assim, mas vocês não conseguem entender, compreender que vocês são pobres, cegos e nus. É claro, irmãos, quando você chega uma pessoa que ela se sente segura, ela se sente pronta, ela se sente abastada, ela se sente que está no momento áureo da vida dela, mas ela está distante de Deus, a vida de oração dela é decaída, a vida de jejum é inexistente, a vida de leitura da palavra, ela é esporádica, e você vai dizer para ela, você precisa de melhorar, ela vai olhar e vai dizer assim, como assim? A minha saúde é boa, eu tenho dinheiro, eu caso, me sinto seguro, me sinto proteção, eu tenho um bom emprego, eu sou reconhecido no meu trabalho, eu tenho uma instabilidade. Aonde que eu preciso melhorar? Deus está comigo. É mais ou menos aquela segurança da parábola do rico e do Lázaro, onde o Lázaro não tinha nada, era um pobre, miserável. Morre, irmãos, na sarjeta, mas o rico tem muito. E o rico se sente seguro no que tem. O próprio apóstolo Paulo vai dizer para os ricos não confiarem nas suas riquezas, porque elas são volúveis, elas são voláteis, hoje tem, amanhã não tem. A história mostra isso para a gente, irmãos. A história mostra que uma economia ela é capaz de quebrar por mau uso, por má governança, ou por algum fator, algum evento, rapidamente. Uma economia pode virar. Uma economia pode cair na depressão, como 1930. Então, a gente não pode, irmãos, usar essas métricas para dizer o quanto nós estamos perto ou longe de Deus. E Oséias, irmãos, ele tem essa dificuldade. Porque ele está diante de um povo que sai na rua e se sente seguro, porque não tem ninguém do lado de fora atacando. Ele é um povo que senta na mesa para negociar e os negócios são prósperos. Eles vão bem. A lucratividade é boa. E de repente alguém chega dizendo, vocês estão longe de Deus? Eles falam, como assim longe de Deus? Estou próspero, estou seguro, estou bem, estou feliz. Os meus filhos estão numa boa escola. A minha esposa, o meu marido, eles estão saudáveis. Aonde que está o problema? Mas Oséias, ele está denunciando justamente isso. Vocês não conseguem enxergar o problema de vocês. Vocês não conseguem enxergar o mal que está acontecendo no meio de vocês. E Deus, então, precisa agora intervir. O próprio capítulo 6 em diante, irmãos, um pouco mais para frente, nós não vamos fazer a leitura dele todo. O próprio Deus vai dizer, eu enviei os meus profetas para ferir vocês. Agora, irmãos, falando dos 3 versículos que nós lemos, nós vamos nos deter a eles, fica claro para mim que o profeta está colocando o povo numa mesa de cirurgia. E aqui, irmãos, tem um aspecto da palavra que nós pouco nos familiarizamos com ele. Nós entendemos que a palavra de Deus ela é criadora. Porque a Bíblia diz que pela palavra o Senhor criou todas as coisas.
Então nós pegamos essa verdade, que é uma verdade, e nós aplicamos na vida. Como? Dizendo, olha, se Deus é Deus criador, que do nada, pela palavra, criou tudo que existe, e eu não enxergo um caminho, Deus é poderoso para criar um caminho. Amém? Nós não cremos assim? Nós olhamos para esse atributo de Deus, nós olhamos para esse atributo da palavra de Deus, que está registrado nas Escrituras, e nós dizemos, olha, está aqui. Não havia nada, e Deus pela palavra criou. Então, se eu sinto falta de um caminho, Deus é poderoso para criar um caminho. E aí nós usamos, né, as expressões da travessia do Mar Vermelho, que Deus fez o povo passar, né? A Bíblia vai dizer que o povo passou. Um lugar que não havia caminho, Deus criou um caminho. Deus soprou e o mar se abriu em duas partes, e o povo passou. Nós falamos da caminhada do Pedro sobre as águas, não é verdade? Não havia um caminho ali, não havia uma estrada pavimentada, mas Deus fez aquele homem pela fé andar sobre as águas. Nós olhamos para o texto, por exemplo, de Isaías, que diz assim, ainda que vocês passem pelo fogo, ele não vai te queimar. Se você passar pelas águas, elas não vão te sufocar, elas não vão passar por você, elas não vão te afogar. Por quê? Porque Deus está naquele lugar. Então, nós olhamos claramente, irmãos, que esse atributo de Deus, criar caminhos ou criar coisas que não existiam, aparece nas Escrituras. E nós aplicamos para a vida. E nós cremos assim, e é uma verdade, nós temos que continuar crendo assim. A palavra de Deus é luz. É lâmpada para os pés, luz para os caminhos, como diz Salmo 119. Então nós acreditamos que pela palavra nós enxergamos, nós temos evidências, nós temos claridade, nós temos discernimento, porque a palavra nos dá discernimento. Porque o próprio Cristo é o verbo, e o verbo também é a luz. Ele é o verbo que ilumina a nossa estrada, que pavimenta o nosso caminho e que nos ajuda lá. Nós entendemos esses atributos. E nós colocamos isso na nossa vida. E muitas vezes dizemos, Senhor, eu não estou entendendo, mas o Senhor, a sua palavra é a minha luz, o Senhor é o meu caminho, o Senhor é a minha iluminação, o Senhor é o meu sol, o Senhor é a minha claridade. E nós trazemos para Deus e invocamos a Deus esses atributos para a vida. E isso é uma verdade. Agora, irmãos, a palavra tem um atributo que nós pouco nos familiarizamos com ela, que é do ferir. É o do machucar. É o do nos rasgar. E a Bíblia é vasta de exemplos nesse sentido. O Oséias, ele vai usar duas terminologias aqui, duas palavras, né, ou duas frases, ou trecho de frases. Ele vai dizer, ele nos despedaçou. Ele nos feriu. Quase sempre, irmãos, nós associamos ferimento a uma causa extra a Deus. Nós somos feridos pelo mundo, nós somos feridos pela nossa natureza pecaminosa, nós somos feridos pelos nossos. Nós quase sempre atribuímos ferimentos, rasgos, cicatrizes a situações alheias a Deus, e quase nunca a Deus. Mas Deus nos fere. Deus nos despedaça. Deus nos abre. E a palavra de Deus tem que ter esse poder de nos ferir. E quando eu falo ferir, não é um arranhão. Não é quando você está cortando um pãozinho, né? E a faca passa ligeiramente ali entre seu dedo, né? Entre a unha e a cutícula. Bem gostoso, né? Não é aquele ferido quando você está manipulando um papel, um A4, né? E aí você dá aquele descuido e ele faz aquele leve rasgo na pele, né? Superficialmente, mas é doloridinho. Você fala, deu ruim aqui. A palavra de Deus não é assim, irmãos. Ela não é uma ferida, ela não pode ser uma ferida superficial. Ela literalmente rasga o homem. Ela literalmente machuca o homem. Não é aquele negócio que você fala, nossa, onde que eu me machuquei? Você sabe onde ele machucou. Você sabe exatamente aonde eu rasgo. Hoje é dia dos pais, né? Então, eu fui muito arteiro quando era moleque, irmão. Muito arteiro. Eu tenho 2 cicatrizes no corpo. 2. Uma no calcanhar, aqui próximo do tornozelo, né? Muito próximo. E uma aqui, do ladinho aqui, parece um 6, né? Perto da barriga. Eu me machuquei, irmãos, numa lança de portão. Calma, André, respira. Uma lança de portão e num guidão de bicicleta. Na verdade, o guidão não tinha luva de borracha, né?
Era só o ferro. Então eu caí em cima. Então, é uma dor, irmãos. Foi uma ferida que foi a maior ferida que eu tive involuntariamente. Eu fiz uma cirurgia mais simples, anestesiada, tá tudo certo, né, irmãos? Dormi, acordei, estava tudo lá. Essa daqui não, as duas, elas feriram realmente. Eu não precisei de ponto. Aliás, eu tenho uma terceira, que aqui embaixo foi uma dentada num jogo de futebol. Essa daqui precisava de ponto, mas eu sou tão medroso, irmãos, por ponto, que eu não fui para levar ponto. Mas elas estavam lá. Elas sangraram, elas doíam, e elas deixaram as marcas. Então, toda vez que eu vou tomar banho ou fazer alguma coisa, eu olho para elas e eu lembro como foi que eu adquiri elas. Uma foi pendurando no portão para atravessar o muro para pegar uma bola de futebol. E o meu pé escorregou, e quando ele escorregou, o meu calcanhar passou, irmãos, do lado da lança. Lembra aquelas lanças tríades assim? Ela passou do lado e eu fiquei pendurado ali com o meu pezinho sangrando. Você sabia disso, pai? Eu nem sei se meu pai sabia disso. Sabia, né? Glória a Deus. O outro foi caindo de uma bicicleta e o outro foi no jogo de futebol. Então, todas as vezes, irmãos, ou que eu vou fazer a barba, ou que eu vou lavar o pé, ou que eu olho, eu lembro. Não dói mais, mas está lá. Ela nos fere. A palavra de Deus tem que ter esse poder também, irmão. De nos ferir profundamente. De deixar em nós marcas. E eu acho interessante, irmãos, porque nós não nos associamos muito bem com essa ideia. Mas Hebreus 4,12 vai dizer que a palavra de Deus, ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, capaz, tem uma capacidade de penetrar profundamente no homem, capaz de dividir células e medulas, espírito e alma. Olha a profundidade da palavra. Olha a perfeição do corte. Olha a habilidade da incisão que a palavra de Deus é capaz de produzir na nossa vida. Ela é cortante, irmãos. E quando há o corte, há aquela ardência. Não é uma coisa que dá para ignorar. Não é uma coisa que você diz, olha, não, depois eu vejo. Não, ela é um corte mesmo, ela é uma dor. E ela vai provocar realmente, irmãos, um sangramento. Agora, olha, irmãos, eu estava, por exemplo, quando o Davi, ele cai no pecado, quando ele peca, e ele faz o que ele faz, ele mata um homem, ele oculta o pecado dele, e o profeta Natan, ele vai entrar na presença do Davi para contar uma história, para extrair o pecado do Davi. E quando o profeta Natan conta de um homem que tinha muito, mas ele mata uma pessoa que tinha menos do que ele para ter o que tinha menos tinha. O Davi se revolta. O Davi se levanta assim, aonde que foi isso? A este homem que fez esse mal será penalizado 4 vezes mais. E quando o profeta olha para ele assim, é você, Davi. Quando o Natan olha para o Davi e diz assim, é você, Davi. Perceba que, momentos antes, o Davi, ele é um homem indignado. Ele é um homem clamando por justiça. Ele é um homem, assim, se crescendo, né? Se levantando, se arvorando como um homem da verdade, um homem da justiça, um homem da equidade. Como que isso pode? Isso não pode acontecer. Isso não pode ser assim. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu vou me levantar, eu vou penalizar. Mas quando o profeta diz, é você, você é este homem. Este homem que você está se levantando, este homem que você está olhando, e a injustiça deste homem está causando em você revolta, a injustiça deste homem, o mal deste homem está te causando um pavor na alma, a ponto de você se levantar, desejando que haja justiça 4 vezes mais sobre essa pessoa. Esta pessoa é você, Davi. Você é este homem mau. Você é este homem premeditado. Você é este homem adúltero. Você é este homem homicida. E o que Davi fala? Pequei. Doído, né, irmãos? Eu não imagino que o Davi está igual o Saul. Porque quando o Saul é exposto ao pecado do Saul, o Saul quer dar um jeito, o Davi não. O Davi diz, pequei. Porque a palavra de Deus cortou o coração do Davi. A palavra de Deus penetrou no coração de Davi. Porque ele percebeu que havia um mal dentro dele que Deus precisava tirar dali. Então Deus, pela palavra do profeta Natan, faz um corte na vida do Davi. Faz uma ferida na vida de Davi.
faz um machucado na vida de Davi. Você consegue imaginar quando Deus aparece a Saulo, quando ele está a caminho de Damasco, e ele ouve a voz dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E diz assim: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Ferida que causou na vida do Saulo, por saber que ele estava perseguindo quem na verdade estava o convocando e o amando para trazer para a sua preciosa graça. Não à toa, irmãos, não é falsa modéstia quando Paulo vai escrever dizendo que ele é o principal dos pecadores. É exatamente como Paulo se sente. Porque a palavra feriu Paulo. A palavra atacou Paulo no meio do caminho. Salmo 51, verso 2 e 3, Davi vai dizer o seguinte: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue o tempo todo. Quando Deus faz uma ferida, irmãos, Ele abre. E quando Ele abre a ferida, Ele mostra o nosso tumor. Ele mostra a nossa malignidade. Ele mostra quem somos por dentro. Você pega, por exemplo, Deus falando: eu te levei para o deserto, falando para o povo de Israel. Eu te levei para o deserto, eu te provei. Para ver o que estava no teu coração. Irmãos, entenda, Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Deus não precisava colocar o povo no deserto para ver o que estava no coração. Ele já fazia isso, ele já sabe fazer isso. Mas quando ele leva o povo para o deserto, quando ele prova o povo no deserto, é para que o povo enxergasse o que havia dentro deles. Quando Jesus olha para o Pedro, e o Pedro está dizendo para Jesus na ceia: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. E aí Jesus olha para o Pedro e fala assim: Pedro, você não sabe o que é dentro de você, mas eu vou te dizer o que é dentro de você. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E quando a Bíblia diz que o galo canta e Pedro havia negado 3 vezes, Pedro fica extremamente triste. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus já havia sido liberada, e agora ele estava cortando Pedro para dizer: Pedro, você achava que era uma pessoa, você achava que era resistente, você achava que você ia até o final, mas a minha palavra revelou o que havia dentro do teu coração e te mostrou que você não é essa pessoa que você acha que era. E é triste quando isso acontece. A palavra tem que nos rasgar, irmão. A palavra precisa nos cortar. Tem um personagem, irmãos, da história da igreja, muito interessante. Um homem chamado Agostinho, conhecido como Agostinho de Hipona. Mais ou menos ali no 1º século, no ano 370. Esse é um homem muito importante para a história da igreja, irmão. Porque ele se levanta como um bispo. Me fala, o bispo de Cartago. Ele se levanta e ele vai combater muitas vezes as falsas ideias sobre Deus. As heresias. Ele é um homem muito importante para a história da igreja, irmão. Importantíssimo. Ele se torna tão relevante, tão importante, irmãos, que ele não é apenas estudado nas academias teológicas. Ele é um homem profundamente estudado na filosofia. Muito importante. Mas você olha para a história do Agostinho de Hipona, ela é uma história interessante. A mãe dele era uma cristã, fervorosa. O nome dela era Mônica. Só que o pai dele era pagão. O Agostinho ele teve uma boa escolaridade, bom ensino. Mas ele teve uma juventude, irmãos, muito devassa. Bordéis. Ele chegou, irmãos, a ter um filho com uma mulher que foi proibido dele casar. A mãe do Agostinho morre. O filho dele morre. E quando ele se encontra com Deus, ele gostava da ideia de Deus, ele gostava lá, mas ele ainda era muito inclinado às coisas do mundo. Ele ficava naquele movimento, irmãos, de uma hora está com Deus, uma hora não está, uma hora gosta de Deus, uma hora não gosta. E ele está nessa dualidade de vida, essa ambiguidade, né? Esses dois caminhos. É o que o profeta Elias vai dizer no seu tempo: até quando vocês vão cochear entre 2 pensamentos? Então, ele estava nessa ideia de pender para os 2 lados. Cochear é cair de um lado ou cair de outro, né? É desequilibrar e equilibrar de um lado para o outro.
E um dia, irmãos, o Agostinho está lendo um texto de Paulo aos Romanos. Um texto que é o capítulo 13, versos 13 e 14, vai dizer o seguinte: uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais. Não se envolvam em brigas, nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Quando Agostinho lê esse texto, irmãos, ele entra num arrependimento profundo. Aquele texto já não é mais um texto histórico. Aquele texto já não é mais um texto de Romanos. Ele já não é mais um texto teológico. Ele já não é analisado dessa forma fria. Ele é Deus falando com Agostinho. É uma palavra pessoal. E a palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser tratada com pessoalidade. Não é Deus falando a Israel, não é Deus falando aos romanos, não é Deus falando aos efésios, não é Deus falando aos tessalônicos, não é Deus falando a qualquer outra nação. É Deus falando a mim e a você de forma pessoal. Porque a palavra de Deus é viva. E ela se renova todas as manhãs. Quando Agostinho se depara com esse texto, ele não está interessado no contexto romano. Ele não está interessado na teologia paulina. Ele não está interessado em entender os meandros e o contexto. Ele entende que é Deus falando com ele da sua vida promíscua, da sua vida adúltera, da sua vida distanciada, da sua vida descompromissada. E Deus fala com Agostinho, e Agostinho se converte. E Agostinho, ele libera uma palavra, uma frase conhecida: feriste o meu coração, por isso te amei. Frase de Agostinho. A palavra precisa nos ferir, irmãos. A palavra precisa nos cortar. A palavra não pode só nos consolar. A palavra não deve só nos encorajar. A palavra não deve apenas nos aquietar o coração. Em alguns momentos da vida, a palavra precisa nos ferir profundamente, irmãos. Profundamente. Agora, mas a palavra de Deus, irmãos, a ação de Deus, a palavra de cortar não é um corte para a morte. Deus não quer te cortar para te ver sangrar até a morte. Não é a ideia de Deus. A ideia de Deus nos cortar é a ideia de um cirurgião que precisa ultrapassar algumas camadas da nossa pele para chegar onde está o problema. E Deus precisa invadir o nosso coração, irmãos, a nossa alma, às vezes até a nossa mente, nos lugares mais profundos do nosso coração, para tratar o que está nele. E a palavra de Deus tem esse poder de fazer essas coisas. Ela é capaz de chegar, irmãos, aonde ninguém pode chegar. Ela é capaz de ver aonde ninguém pode ver. E ela é capaz de detectar um problema onde ninguém está enxergando o problema. Ela tem esse poder. O que eu gosto do livro de Oséias, irmãos, é que o povo não sabe que está com problema. Ele não consegue identificar que está com problema. É como alguém que vai para um médico e se sente bem. E está ali trabalhando. Eu estava vendo uma entrevista do Bruno Covas. E ele falando sobre como ele descobriu que ele tinha um câncer. Uma fadiga. Cansaço apenas. E aí, teve alguns sintomas no corpo dele. Acho que foi o início de trombose. Fizeram todos os exames, falaram: você não deveria ter trombose. Você é muito novo, não tem. E aí, quando forem investigar, uma investigação profunda, exames técnicos, clínicos, laboratoriais. Não é uma coisa que você bate o olho e diz: você tem. Não é uma coisa que alguém olhando por um olhar nu é capaz de determinar e de detectar. É necessário um exame de imagem, um exame laboratorial. É necessário, se necessário for, inclusive uma retirada de um pedaço do órgão para fazer uma análise clínica, diagnóstica certeira.
Assim é a palavra de Deus. A gente pode ver as pessoas, irmãos, andando, indo, voltando, frequentando os nossos cultos, indo para as reuniões, participando de discipulados, mas só Deus é capaz de fazer uma análise profunda da alma, e a palavra de Deus o faz, irmão. Ela faz isso. Mas a ideia de Deus não é nos cortar apenas para nos ferir. A ideia de Deus não é um Deus vingativo, disposto a tirar a vida. Ela é a ideia de um cirurgião que separa a musculatura. Ele é um cirurgião que precisa extrair, que precisa abrir todas as camadas de pele para chegar onde está o problema. Mas a ideia de Deus é nos curar. Oséias vai dizer essas expressões. Agora ele irá nos sarar. Ou agora ele nos fará curativos. Porque essa é a ideia de Deus. A ideia de Deus, irmãos, não é nos causar uma cicatriz para a gente ficar remoendo o passado. A ideia de Deus não é nos ferir para que a gente caia num canto da sala, num canto do quarto, num canto da vida, para dizer, olha, agora Deus me feriu, agora eu sei o quanto eu sou pecador, eu sei o quanto eu sou mau, eu sei o quanto eu estou distante, e agora eu vou morrer aqui absolutamente sozinho. Não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é abrir a nossa alma, é abrir a nossa mente, é abrir o nosso coração, é nos curar, irmãos, e Ele mesmo vai começar a nos sarar. Salmo 107, verso 20 diz o seguinte: enviou-me sua palavra e os curou, e os resgatou da morte. A palavra de Deus, irmãos, o mesmo Deus que usa a palavra como um bisturi para nos cortar, é o mesmo Deus que usa a palavra para nos fechar, para colocar as suas ataduras, para nos colocar a sua mão, para nos colocar um medicamento que vai nos curar, irmãos. O mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. O mesmo Deus que abre é o mesmo Deus que ata a ferida. Mateus 8,8 vai dizer o seguinte: palavra do oficial a Jesus: Senhor, não mereço que entre em minha casa, basta apenas uma ordem sua e o meu servo será curado. Porque a palavra, irmãos, ela pode abrir, ela pode nos ferir, mas ela, na sequência, ela vai nos curar. Ela vai nos deixar realmente sadios. A ideia de Deus, irmãos, não é que a gente aparente ser sadio. A ideia de Deus não é que a gente tenha uma fisionomia de gente sadio. A ideia de Deus é que, de fato, nós sejamos sadios, irmãos. O texto vai continuar. E ele vai dizer o propósito de Deus em ferir, sarar. Por que Deus tem um propósito nesse negócio? Deus não quer nos curar, irmãos, para jogar na nossa cara. Deus não quer nos curar para bater no peito e dizer para mim e para você, tá vendo? Sem mim você não é nada. Deus não é um médico egocêntrico, egoísta, idolatra, que quer os louros, porque sem Ele você não seria ninguém, apesar de a gente saber disso. A ideia de Deus é que você esteja bem por um propósito. E Ele vai dizer, e logo viveremos diante dEle. Porque Deus não te quer lá só porque você está lá. Deus te quer bem. Deus te quer saudável. Deus te quer limpo. Deus te quer curado. Deus te quer restaurado. E Ele está disposto, irmãos, a ser o médico para te curar. Mas Ele não é o médico que entra na sala de cirurgia que não sabe nem seu nome. Ele não é o médico que entra numa sala de cirurgia e para saber teu nome ele precisa ler um prontuário. Não. Ele é o médico que te conhece antes de você nascer. Ele é o médico que sabe qual foi o mal que está no teu coração. E Ele é o médico que quando terminar a cirurgia, Ele vai se relacionar com você. Ele quer você na presença dEle. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. 2 Coríntios 7:11. Vejam que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação. Defesa de suas ações.
indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir essa situação. Deixa eu explicar isso, irmãos. Quando Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, procurando organizar a igreja, a carta de Paulo produz uma tristeza no coração dos irmãos de Corinto. Aquela advertência paulina, aquela chamada de atenção de um bom pai, faz com que a igreja de Corinto, quando recebe aquela palavra, quando lê, porque era desse jeito, irmão. Paulo escrevia, eles pegavam as cartas, eles liam. Eles liam as cartas. Se não me falha a memória, Paulo chegou a escrever 3 a 4 cartas para aquela região, mas a gente só tem 2. Quando eles leem aquela carta do Paulo, eles sentem tristeza. Eles ficam tristes. E Paulo fica sabendo da tristeza que há no coração dele. Só que vai passando o tempo, Paulo identifica que aquela tristeza não é uma tristeza de morte. Eles não vão parar. Eles não vão desistir. Eles não jogaram a toalha e falaram, quer saber? Paulo já entristeceu a gente, vamos jogar tudo fora. De vez em quando a gente faz isso, né, irmãos? A tristeza nos faz abandonar as coisas. A tristeza, a advertência da palavra, a advertência do zelo, às vezes faz a gente fazer, quer saber, eu vou largar tudo mesmo, deixa abandonado. Tudo que eu faço não tá bom, né? De vez em quando a gente fala lá em casa, né? Nunca tá bom, também não vou fazer mais. Eu abandono, né? A gente não enxerga que é para fazer melhor. A gente não enxerga que é para o nosso aperfeiçoamento. A gente acha que é só maldade para ferir a gente. Mas agora Paulo está dizendo o seguinte, olha, veja o que é tristeza que nasceu no coração de vocês. Ela é uma tristeza proveniente de Deus. Até a tristeza de Deus é boa, né, irmãos? Veja o que essa tristeza produziu em vocês. Porque agora, quando vocês receberam a palavra, vocês ficaram tristes. E essa tristeza não era uma tristeza de morte, mas era uma tristeza proveniente de Deus. Era uma tristeza produtiva, operante. Era uma tristeza pedagógica. O que ela produziu? Dedicação. Defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão e punir a injustiça. Ou seja, vocês ficaram tristes, o que aconteceu? Vocês ficaram melhor. Vocês cresceram, desenvolveram, ficaram mais robustos, mais firmes. Vocês alavancaram. Porque essa é a ideia de Deus, irmãos. Quando a gente passa por um processo cirúrgico, eu me lembro quando eu fiz a cirurgia, a minha era simples, corretiva apenas. Eu lembro que minha cirurgia foi 7 horas da manhã. Eu fui acordado da mesma cirurgia, era mais ou menos umas 10 horas da manhã a primeira vez. Eu me lembro que quando eu abri o olho, eu estava numa sala, que eles chamam de pós-operatório. Eu lembro que eu abri o olho assim, ó, mas eu estava muito groggy. Eu não conseguia andar. Eu dormi mais um pouquinho, acordei 11h30. E eu não sentia minhas pernas por conta da anestesia. E eu queria muito que as minhas pernas mexessem. Pegava nas pernas, batia nelas, tentava começar a mexer os dedos. Quando nós, às vezes, somos feridos pela palavra, a gente se sente fraco, inoperante, abaixo da expectativa, abaixo da média. Mas se a gente não sair de lá, irmão, se a gente não desistir, a palavra vai nos dando vigor. A palavra vai produzindo ânimo. A palavra vai produzindo vida. E daqui a pouquinho a gente se levanta melhor do que estava. Eu nunca vi, irmãos, ninguém que passou por um processo cirúrgico bem sucedido sair andando na hora. Sair da mesma cirurgia arrancando os tubos e falando, tô bem, vamos embora. Não, há um processo de recuperação. É exatamente o que a palavra de Deus faz. Ela pode vir, nos ferir, nos entristecer no primeiro momento, mas ela vai produzir em nós, irmãos, coisas de melhoria, há uma melhoria em nossa vida. A gente vai poder fazer mais, ir além, e de uma melhor forma, de uma forma saudável. O texto vai terminar dizendo o seguinte: busquemos conhecê-lo. Há um convite de Deus aqui.
Busquemos conhecê-lo. Eu gosto do texto de Efésios, capítulo 3, verso 18 e 19, para dizer o seguinte: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Eu gosto do texto que diz assim: isso daqui, conhecer a Deus em sua altura, largura e profundidade, ainda que a gente não consiga compreender inteiramente, é para quem? É para todo o povo santo, para todo homem, para toda mulher. E ele fala que quando isso acontecer, nós vamos ser cheios de uma plenitude de vida. E Jesus vai dizer para a gente o que é vida, irmãos. O que é vida? Porque para alguns, irmãos, vida é ter recurso. Já viram aquela frase? Eu acho que é uma frase de um comediante, né? Existe vida mais barata, mas não presta não. Já viram essa frase? Já viram? Vocês já viram, né? A gente não pode levar esse tipo de dilema para a vida. Porque algumas pessoas acham que viver é poder comer o que quiser. É ir para onde quer. É comprar o que deseja. Para alguns, vida é a liberdade. É o direito de ir e vir, sem dar a menor satisfação. Isso é vida, né? E Jesus, irmãos, na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, ele vai dizer o que é vida. E se o autor da vida diz que isso é vida, eu não posso negar. Porque seria a mesma coisa de eu questionar Deus. Ou questionar um engenheiro que fez um avião e eu falar: isso daqui é um submarino. Aí o engenheiro vai olhar para mim e falar assim: não, isso daqui é um avião. Não, isso daqui é um submarino. Ele tem cápsula, ele é fechado. Os vidros são lacrados. Ele tem até duas asas, parecendo um tubarão. Isso daqui é um submarino. Ele fala: não, isso daqui é um avião. Não, isso daqui é um submarino. É a mesma coisa, irmão. Nós queremos dizer para Deus o que é vida, quando Deus, o autor da vida, diz o que é vida. Então, se o autor da vida está dizendo que isso é vida, então eu não posso dizer que vida é outra coisa. E o que é vida para Jesus? Qual é a definição de vida? Jesus diz aqui: e a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste ao mundo. Isso daqui sim é vida, e vida eterna. Agora, sabe que para a gente encerrar, para nós orarmos, sabe o que eu mais gosto do texto aqui, irmão? É que o texto começa com um convite. A ideia de Deus não é ser expulsivo. A ideia de Deus não é nos separar dele. A ideia de Deus não é nos agredir, nos ferir, nos expulsando, nos escanteando, colocando a gente de lado. A ideia de Deus é um convite. Vinde e voltemos ao Senhor. Deus não está expulsando, Deus está chamando. Deus não está retirando, Deus está atraindo. Deus não está jogando fora, Deus está abrindo a porta e Ele está dizendo assim: vocês estão doentes, vocês estão ruins, mas venham, eu vou curar vocês. Eu vou fazer uma cirurgia na alma de vocês. Eu vou tirar esse mal do coração de vocês. E vocês vão ficar em plena forma. Vocês vão ficar sadios. Para quê? Para que vocês me conheçam. E para que vocês me conhecendo, tenham vida. E tenham vida eterna. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé? Nós vamos fazer como semana passada. Vamos cantar uma canção. E na sequência a gente vai orar. Amém? Pode vir aqui, Kelly, para nós cantarmos. A paz do Senhor, irmãos, amém?
orar, irmãos, nessa manhã. Vamos pedir essa graça que Deus, Ele possa nos curar. Ele possa, pela palavra de Deus, penetrar no nosso coração. Chegar onde ninguém mais chega. Extrair o que ninguém está vendo. Para nos dar saúde, vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã nós oramos. Fere-nos com sua palavra, Senhor. Penetra no nosso interior, ó Pai. Extrai todo o mal, Pai amado. E nos cura nesta manhã, Senhor. Haja vida, Senhor, em nós. Mas não qualquer tipo de vida, Senhor amado. Mas aquela vida, a vida que o Senhor veio nos dar, a vida eterna, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Lava-nos, limpa-nos. Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, que o seu diagnóstico, Senhor amado, é certeiro, preciso. Ele venha, Pai, provido de uma cirurgia, de uma incisão, de uma cura. Em nome de Jesus, só o Senhor, Pai, tem uma habilidade de arrancar as nossas feridas, Senhor. Só o Senhor tem uma habilidade, Senhor amado, de extrair o mal que há em nós. Só o Senhor, Pai, tem a habilidade, a capacidade, Senhor amado, de nos curar. Que as nossas cirurgias, que as nossas cicatrizes sejam marcas de ação de um Deus de amor, de ação de um Deus que cura, da ação de um Deus que é capaz de nos rasgar, de nos ferir, mas Ele também nos ata, Ele nos cura, para vivermos em Sua presença, Senhor. Para vivermos, para conhecê-lo ainda mais, Senhor amado. Porque isto sim é vida, Pai. Vida não é segurança. Vida não é saúde física. Vida, Senhor amado, não é apenas plena certeza de paz. Vida verdadeiramente é estar diante do Senhor. Vida realmente é estar diante do Pai. Vida verdadeiramente, Senhor, é estar diante do nosso Criador e conhecê-lo ainda mais. E esse é o seu convite. Vinde. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.